Ok. Meu nome é José Tarcísio Ramos. Um período na vida fui chamado Tarcísio Ramos. É muito radiofônico, não é isso? E depois José Tarcísio, mas o bom mesmo é o Zé. O Zé que eu gosto de ser chamado. Quando me chamam Zé, eu já estou próximo. Não tenho dificuldade nenhuma. Né? Esse nome assim é muito bom. Foi muito bom eu ser chamado de José, porque Zé é ótimo. Tem muitos, né? Tem muitos. Sou artista plástico. Uma profissão que chegou a mim pelo apoio da família. Eu fui adotado, uma família indígena, e as paredes, o carvão, o giz, o lápis, era tudo. Eu riscava, desenhava na casa, na minha altura, tanto que ele varia um pouquinho. Variava, isso não existe mais, só na memória. Bom tempo. Eu morava na Vila Diogo, uma vila de operários da família Diogo, uma família que tinha uma fábrica de redes, essa coisa toda. E uma das minhas mães, que eram 3, mais a biológica, então era mãe, maravilha, está assim. Ela trabalhava na fábrica. Então conseguiu uma casa nessa vila de 37 casas. Então foi nesse meio, no centro de Fortaleza. Fortaleza era bucólica, Fortaleza era tranquila. Então eu, menino intranquilo, como sempre sou, fui e serei. Fui criado desta forma, com muito carinho, com diálogo e bem orientado para a vida. Né? E tive escolas legais, escolas públicas, Grupo Municipal Duque de Caxias, uma escola dos merceeiros que abriu uma espécie assim de lugar suplementar. Então eu fui convidado, estudava no Grupo Municipal Duque de Caxias no horário, e no outro horário eu acompanhava a professora que levava muito menino com ela para essas aulas, que eram umas aulas mais práticas. Você brincava muito. Então eu brincava na vila e brincava nesta escola, porque a objetividade da escola nesse horário era brincar, que é a coisa mais importante que se pode oferecer a uma criança. Não é? Falo isso pela convivência que eu tenho com a arte e a criança. Então eu acho que é entrar na da criança e deixar ela brincar de arte. Esse é o meu princípio de coisa, de pensamento. Se for para ter que falar sobre a criança, é o que primeira coisa que eu digo, é brincar com ela e a arte. O teu início propriamente nas artes visuais, nas artes plásticas, como é que ele se deu? Tipo assim, tu é autodidata, tu tem uma formação de escola ou... Entendi. Esse sabor do desenhar eu já tinha adquirido, não é? Era um prazer. Então a minha ideia era de trabalhar numa coisa gostosa, uma coisa que eu me desse bem e que não me
colocasse, assim, escravo dela. Horário, local, entendeu? O caminho da arte foi esse, foi uma coisa livre, feliz, alegre e fácil. E daí eu vivia nesse período numa fortaleza que havia movimento, mas era muito distante, eu achava muito distante a palavra, né? Esse grupo dos trigas, né? Dos carros. Era uma coisa muito distante de mim, né? Uma coisa assim. Eu era ainda garoto, muito curioso. E essa curiosidade me levou a procurar coisas. Imagina que muitas vezes eu ia ao aeroporto aqui, esse aeroporto, né, velho, da Balança, pegar jornais para em casa ver as coisas de arte, né, porque aqui não tinha quase nada, né? E não faltava os incentivos, mas não crescia nada, né? Aparecia o SESI, fazia concursos, eu participava, aí ganhava um jogo de tintas, pronto, mas não tinha nem como. Até que se aproximavam os anos 60, estava um boom na cidade cultural muito forte, através da Universidade do Ceará. Imagina a concha acústica, uma coisa fantástica, né? O teatro lá, a Benfica, a universidade, entendeu? O museu da universidade. Antônio Bandeira. Esse eu conhecia, não conhecia pessoalmente. Mas eu era amigo do Armando, irmão dele, irmão mais jovem dele, que era todo orgulhoso do irmão ser importante, artista, né? E eu dizia a ele, eu também sou. Olha, imagina, eu dizer, eu também sou. E eu quis muito ver a exposição do Bandeira. Enfim, o Armando foi o meu anfitrião. Eu entrei com a família, com o Armando. E aí foram se aproximando, ele abraçando os sobrinhos, beijando e tal, e o Armando todo o tempo comigo. E perto, quer dizer, querendo. Quando chegou na hora do abraço ao Armando, aí o Armando disse, e aqui é o Zé. Ele disse que é artista. Me lembro, rapaz, foi uma coisa assim, tão espontânea. Ele disse, ótimo. Ele não fez esse gesto, mas ele fez, ótimo. Pronto, e aí? Pronto. Eu tinha já aberto um caminho. Eu quero chegar a esse cara, perguntar como foi que ele chegou a isso. Ele hoje está vindo de Paris desse jeito. Essa é a profissão que eu quero. Ser livre e assim. Não é o sucesso que ele estava no momento, não. Mas o que estava realmente acontecendo era um momento muito importante. Fortaleza foi sempre ligada à coluna social específica, né? Só que vestido estava, que não sei o quê, que estava bonito, que foi servido. Então, trouxe um rebuliço na imprensa. A imprensa recebeu muito bem ele, cedeu o espaço para ele. E eu virei mosca. Sempre a mãe dizia, ele vai para tal canto. Eu me colocava presente. Assim, sem ir lá. Não era
papagaio de pirata, mas eu queria ouvir ele. E um dia ele disse, cá, como é teu nome? Eu disse, Zé. Ele disse, Zé? De José? Eu digo, é. Aí ele disse, onde é que tu brinca aqui? Aí eu disse assim. Aí ele foi se lembrando onde ele brincava, que era na mesma área. Aí chamou o irmão mais velho e eu fiquei na família. O mote era conversar comigo e eles e tal, etc. E o Bandeira fez um tour. E o Esdras fotografou esse tour, que é um documento muito bom fotográfico do Bandeira. Quando ele, lá perto do cemitério, ele disse, aqui é o telhado das Tijubanas, da rua. Lá é que ele brincava de arraia no cemitério, essa coisa toda, em cima das casas. E na obra dele tem coisas do local, né? Bom, agora vamos à coisa mais importante disso tudo. Isso tudo foi uma coisa teórica, né? Me fez a cabeça ferver. E eu cheguei a ele e perguntei a ele, e como foi que aconteceu, que você foi e agora você veio do museu lindo? Eu nunca vi museu a primeira vez, museu bonito. Disse a ele. Isso é uma conversa longa, ele me disse. É uma conversa pra gente ir conversando. Mas eu vou te fazer umas perguntinhas. Você gosta? Eu muito gosto. Acredita? Acredito, né? Quero saber mais, por isso que todo tempo colocando esse querer saber mais. Aí ele falou do Zenon, para mim, se eu conhecia o Zenon. O Zenon era um mestre. Eu disse, coincidentemente agora, eu conheci agora há pouco tempo, porque eu estou no coral da universidade. Aí eu já estava cantando nesse coral para a inauguração. Olha, tinha novo, mas já estava metido. Já tinha passado no teste. Orlando Leite, a esposa do Zenon, que era pianista, tinha que cantar um pouquinho de determinada coisa que eles pediam. Já estava pronto. Conheci Zenon aí nesse dia, que eu ouvia uma pessoa falar, um cheiro de cachimbo, uma coisa assim, chegava, aí eu vi o cara assim, era o Zenon. Ele estava andando para lá e para cá, e numa classe, vários alunos, e no centro uma quartinha, uma coisa, um cabo de violino. Aí ele chegou e rodeou tudinho. Quando chegou em mim, disse, tá gostando? Eu tô. Pode vir. Aí eu frequentei uns dias. Conheci Bandeira, foi assim uma loucura na minha cabeça. Aí ele, dentro dessa conversa com ele, ele disse assim, perguntou se eu gostava, não, se eu acreditava, essas perguntas assim. Tudo confirmava que sim, sim. Ele diz, mas precisa ser teimoso, entendeu? Procura uma cidade grande, vá competir. Mas precisa ser teimoso. E antes dele voltar para o Rio, ele ficou aqui, depois eu já estava no Rio, já estava no lugar onde eu tinha conseguido e soube que ele tinha chegado no Rio, lá pela casa do Ceará. E fui visitá-lo. Uma loucura, né? E tu já tá, eu digo, tô aqui. O Bandeira foi importantíssimo
eu acho que a figura do mentor é importante. Entendeu? Aquele cara que também tem o prazer de fazer, tá? Porque ele perguntou a mim, não é bom? Aí eu digo, não é isso? Então, eu tive um diálogo assim. Eu cheguei em casa e contei já despachado, eu vou embora, eu vou para o Rio. E fui. O Rio, a grande chance do Rio, bom, ele foi uma pessoa muito importante, porque frequentar a casa do Bandeira era uma coisa extraordinária, era um sábado extraordinário. Muito uísque, muita alegria, muita gente. Então, lá eu conheci essas pessoas assim, que hoje são consideradas assim, importantes. Vinícius de Moraes, Giovanna Bonino, importante para mim. E tudo isso foi eu depois que consegui. O Bandeira aí estava só de ajudar ele a receber. Não podia ficar cinzeiro cheio, nem faltar gelo próximo dos que estão tomando isso. Coisas assim, era a minha contribuição. O Bandeira me deu outros toques que eu fui aplicando assim, na própria formação. Escute bastante, não tenha dúvidas, muita atenção para isso. Existe glossário, existe linguagem, existe termos dentro das artes. Que foi outra coisa que ele me disse. Sim, nesses momentos, você disse, faça o exercício do olhar, tem o ver e o olhar. Você vê uma exposição, depois você vai olhar as coisas da exposição, vai tentar isso. Me deu esses toques, assim, dentro de... Ele era muito alegre, muito sorridente. Então era muito interessante ele falando. Nesse período aí veio, eu me preparo para fazer um trabalho para outros olhares. Preparo para mostrar o que eu fiz, mas o objetivo é outros olhares. É a interpretação. Aí eu entrava naquilo mesmo de dialogar com o que eu desenhava, com o que eu via, entendeu? Foi aí que eu descobri que era o mote. E através dos olhares eu podia falar. Com o meu trabalho, quando eu comecei a apresentar os objetos, que eu cromei as coisas que estavam ainda estavam em uso, mas eu já sentia falta. Isso, estou dizendo, meu diálogo com a coisa. Sentia falta, por exemplo, na construção do metrô. Faltava o ser humano com o carrinho, outro assim, a máquina vinha e lá fora dizia não há vagas. Aí eu comecei a questionar essas coisas. Aí criei o Museu do Tempo dos Meus Olhos. Foi pegando este material e transformando este material em objeto, tirando ele da circulação e dando um status. Aí tem a pá, tem a coisa, tem isso, tem aquilo. E teve agora com sucesso a Machadinha, numa exposição da Moreira Salles, em São Paulo, que agora está no Rio.
Então, quando o trabalho que a gente eu estava questionando, aí eu comecei a ter respostas. Pessoas começaram a falar o que queriam falar. Aí dizia, fulano falou isso, assim. Eu lia, mas ficava feliz, mas eu fui deixando a coisa. E fui aprendendo muito. Uma coisa aprendendo, sabe? Com o dia a dia. O trabalho do regador, ele é dessa época? Ele entra de uma forma política também. Ele tem um quê político. Nós temos muita coisa com o que se diz o ditado, né? Pedra mole, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Não tem isso? Essas coisinhas que eu lia muito nos almanaques, entendeu? Que chegava lá, botava debaixo da porta. A saúde da mulher. Na época, a Bibi, ela tinha direito a essas coisas, a fábrica mandava botar. Então, eu botava isso, mas quando eu fiz o regador era insista. Entendeu? Ele tinha uma conotação. A Machadinha. Estava havendo um movimento muito forte com o operariado, muito forte, Então houve uma coisa em Santa Teresa que me chocou, um lugar tranquilo, mas que ia haver uma reunião, e essa reunião foi dispersa pela polícia, por helicópteros, por tudo isso, e voltava no medo, que estava todo mundo, né? Tiros e tudo. E o mano que estava sendo castigado naquele momento era o operário. Eu voltei para casa e vi uma fachada sendo arrumada e uns tijolos. Aí eu peguei um tijolo e levei para casa. Cheguei em casa, fiquei com este tijolo. Isso era 74. Plena ditadura, 74. Peguei esse tijolo, deixei ele como objeto. Trabalhado, né? Encontrei uma machadinha minha. Mas meu irmão foi assim, a minha vida toda, então o Museu do Tempo dos Meus Olhos foi o título de uma coleta vasta. Aí eu juntei tudo que enfeitava meu tempo de visão, tudo que me chamava atenção, até uma boneca que estava lá no cantinho, numa loja, sabe? Uma coisa qualquer que eu segurava. E isso me fazia bem para o meu diálogo, que é o que eu vivo hoje. Eu não tenho monólogo, eu tenho um diálogo aqui em casa, é ótimo. Veja que é legal. E essa coisa da performance, como é que ela entra, ela complementa esse teu trabalho, ou ele já é outra coisa posterior? Aí a performance eu usei o ator, muito mais a minha coisa de ator, né, que eu também tenho. Eu tenho filmes feitos, teatro feito, tenho carteirinha de profissional de arte, tudo de cenografia, figurino, essas coisas todas. É um eterno aprendizado mesmo. É um eterno aprendizado. Por exemplo, quer ver, quando numa das passagens minhas, o Salão de Abril acontecia num hotel.
Não era, cheguei, não era no hotel, o hall estava vazio. Então você sobe por aqui. Para mim, o Salão de Abril foi aquilo. A arte me deu possibilidades, me continua me dando. Olha agora, estou aqui num papo, reminiscências, está tudo ruindo, tá lindo comigo. Isso. Então a arte foi um caminho, entendeu? Sem isso, as coisas ficam incompletas. Sem a liberdade, a tua arte fica incompleta, você não pôde fazer porque disseram não. Entendeu? Esse dizer não me feriu muito fisicamente, é muito triste, a carne da gente não merece, sabe? Beliscão, porradinha, cascudo. Foi uma coisa doentia, me atrapalhou muito, mas eu estava preparado para saber que a arte, ela estava sagrada em mim. Já havia um respeito mútuo, ela estava feliz comigo também. Era através dela que aconteciam coisas feitas por mim. E eu só podia fazer através da arte. Tem momentos que eu sou um repórter, eu sinto. A arte me dá a possibilidade de fazer um recorte e chamar de reportagem. Nós estamos num ambiente em que eu vim aqui, comprei na época esse pedaço que era um futuro. Prédio, aqui era Cidade 2000, era 74. O ano 2000 era uma coisa esperada, que o mundo ia se acabar e eu sei que eu ia nele. Então, vou comprar. Mas tinha aqui outras coisas. Depois eu dei uma volta, fiz um tour pela América do Sul. Entrei pelo Brasil, pelo Peru, convivi com índios, registrei tudo, festa, maquiagem, noturnos. Participei de tudo. E a viagem, convivência mesmo, em todos os pontos. Esse leque que a arte nos oferece é que é responsável por tudo. Todos os segmentos artísticos, eles são primos. Para mim, o maior segmento, que é mais leque, que oferece mais oportunidade para quem quer fazer arte, é o teatro. O teatro é uma maravilha. O teatro. Quanto mais livre, melhor. Quanto mais na rua, é melhor o teatro. Não é? Ele dá um recado fantástico. Voltar à origem do teatro é que tem sido muito difícil. Mas há intenções nisso. O Amir Haddad é uma pessoa, um pai dessa ideia. Somos amigos, amicíssimos, queremos muito bem. Foi meu vizinho durante tempos em Santa Teresa. É um cara que, quando eu escuto ele, quero abrir um parêntese. Na minha exposição recente, que você deve ter visto, né? Tinha muita coisa, eu sempre recebia os alunos que vinham do interior naquele projeto, encaminhava ele para os monitores e depois eles vinham, faziam uma roda e a gente conversava. Foi uma ideia que haja coração para mim, entendeu? Aí que eu lhe digo, a liberdade, ela tem que existir. Nesses momentos, eu queria ver a liberdade vindo do olhar para mim, né? Vindo do olhar das pessoas da minha obra. Uma menina, escola tal, sou fulana de tal, eu tenho 14 anos, sou da pipoca.
Aí as pessoas riram, porque é franzinazinha assim. Ela falou assim. Aí ela disse, eu vi a sua expressão, fiquei muito admirada numa coisa. Por que as pessoas que você pinta olham tanto para nós? Rapaz, que foi emoção. Eu vim às lágrimas. Porque uma coisa minha era um segredo meu. Eu queria isso. Eu queria fazer isso. E essa menina... fantástico. Então é forte. E eu... porque foi... respondeu o que eu... Bandeira já me disse tudo. Porque ele está conosco nesse momento, nessa coisa. Aquilo tudo foi o que me deu isso. Que me deu o impulso. Eu revivi o momento. E o seu programa, eu disse, é um programa de um artista. Eu disse a importância que essa pessoa foi para mim através do dizer isso que ele disse. Sabe? É se libertar, a minha pessoa, se libertar de ismos, dessa coisa toda e achar que pronto, já disseram que tinham que dizer. Nada disso. A gente tem que ser provocante, sempre, com muita liberdade e respeito.